Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que os bons espíritos me dêem a inspiração necessária para poder fazer o tema que eu preparei para essa exposição. Hoje eu escolhi o tema A Prova da Riqueza e da Miséria, que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. As provas são as experiências que nós temos que passar na Terra. Algumas delas são compulsórias, mesmo sem a nossa vontade, nós temos que passar. Mas existem também algumas provas que nós mesmos pedimos. Então, não adianta espernear, nós temos que passar por elas. E Kardec inicia este capítulo com um texto de Mateus que diz o seguinte: um jovem se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que é preciso para alcançar a vida eterna? Eu acho que vida eterna deve ser os mundos celestiais, aqueles que a gente não precisa mais reencarnar aqui na Terra. E Jesus respondeu: se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, honrai vosso pai e vossa mãe. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem respondeu: Senhor, guardei todos os mandamentos, o que ainda me falta? E Jesus disse: se quiser ser perfeito, vendei tudo o que tendes e dai aos pobres. E assim receberás um tesouro no céu. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque ele possuía muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículo 16. Se interpretarmos essa parábola ao pé da letra, com certeza teremos que admitir que todos os ricos não serão salvos. Mesmo assim, muitos querem ser ricos. Ou melhor, quase todo mundo quer ser rico. A prova está que quando a mega-sena está acumulada, a fila na frente da lotérica é muito grande. Eu tenho a impressão que alguns deixam de comprar o pãozinho de cada dia para apostar na loteria. E para amenizar essa parábola, algumas pessoas dizem que Jesus estava se referindo a uma corda muito grossa que existia para puxar os barcos, que se chamava camelo. E que também a agulha era uma fenda que existia na muralha de Jerusalém, por onde os publicanos costumavam cobrar os impostos. Então, é claro que Jesus não ia condenar a riqueza, porque a riqueza também traz muitas coisas boas. E se não fosse assim, Deus não teria permitido que ela existisse no mundo. Porque é através da riqueza que nós podemos encontrar serviço, emprego, para sustentar a família e para aqueles que precisam trabalhar. É através da riqueza que os governos conseguem alcançar impostos para construir estradas, construir pontes, dar educação, segurança e tantas coisas que beneficiam a população. Se não existisse a riqueza, não existiriam fábricas e indústrias e não criariam os eletrodomésticos que tanto beneficiam a todos. Mas então, por que Jesus
dizia que a riqueza era um mal. Provavelmente ele queria falar sobre a prova da riqueza, que é muito difícil, muito pior do que a prova da miséria. Porque a fortuna favorece o orgulho, a vaidade e a arrogância, e faz com que alguns ricos não se contentem com o que têm e queiram cada vez mais. Diz o Evangelho que a riqueza causa tanta perturbação que é comum ver aquele que passa da miséria para a fortuna esquecer que já foi pobre, tornando-se uma pessoa insensível, egoísta e muitas vezes até esquecendo daqueles que foram seus amigos. Portanto, a riqueza não é boa nem má. Por isso, Jesus não estaria condenando a riqueza. E será que ele estaria condenando os maus ricos? Porque existem bons ricos e maus ricos. Como nós vamos descobrir quem são os bons e os maus ricos? Diz o Evangelho que bom rico é aquele que compreende que nada é dele, que dele é apenas a administração dos bens que lhe foram confiados. Colabora com a comunidade, ajuda os necessitados. Esse, ao despojar-se do corpo, será recompensado pelo bem que praticou. Porém, o mau rico, aquele que nenhum benemérito prestou para a humanidade, que entesourou a riqueza, fazendo com que ela deixasse de circular, só usou para si mesmo, satisfazendo sua vaidade, esse terá que prestar contas de tudo que lhe foi confiado, pois, como disse Jesus, a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mas então alguém pode perguntar, por que Deus permite que a riqueza caia na mão daqueles que não merecem? A resposta nós encontramos no item 8 deste capítulo, que diz o seguinte: não podemos nos limitar só na vida presente, mesmo porque Deus não deixa as fortunas por muito tempo nas mãos de cada um. Veja que interessante, né? Principalmente daqueles que a tornam improdutiva ou que não a merecem. Assim, aquele que hoje tem, amanhã pode não ter mais. E aquele que não tem, já teve ou terá. Veja como uma coisa funciona. Eu realmente conheço muitas fortunas que passaram por muitas mãos. Conheço muitos ricos que ficaram pobres. E também muitos pobres que ficaram ricos. Como exemplo, nós podemos lembrar de Silvio Santos, por exemplo, que era camelô e ser empresário no Brasil. Então, não é o dinheiro que dificulta as pessoas. O que é difícil é saber administrar o dinheiro que recebe. Isso me faz lembrar de uma historinha que eu contei esses tempos aqui no centro, de um fazendeiro que era muito rico e tinha um filho que não queria nada com nada e gastava tudo que o pai lhe dava. Então, só lembrando a história, eu vou ler aqui para vocês. Quando o velho fazendeiro estava para morrer, ele disse para o filho: infelizmente você vai ficar sem nada, pois nunca aprendeu a cuidar do dinheiro, só aprendeu a gastar. E quando não tiver mais nada, vai se arrepender tanto que vai querer se matar. Por isso, deixei uma corda preparada lá no galpão, para você se enforcar. E o rapaz, só um bobo, riu muito do velho. Olha, como é que ia terminar esse dinheiro se o velho era tão rico assim? Mas depois que o velho morreu, o rapaz continuou gastando. Tudo era viagem, tudo que ele enxergava ele comprava, e assim foi gastando cada vez mais e mais. Queria aproveitar a vida, dizia ele. Quando faltava algum dinheiro, ele pegava da mão de agiotas a juro exorbitante, e assim continuava a sua vida. Mas a dívida foi crescendo tanto que ele teve que vender as terras que possuía.
para poder pagar os credores. Até tentou arrumar trabalho, mas como não sabia fazer nada, não conseguiu ninguém que lhe desse emprego. Aí então ele lembrou das palavras do pai e foi até o galpão para se enforcar. Colocou a corda no pescoço, subiu numa cadeira e saltou de cima da cadeira. Porém, quando a corda esticou, caiu sobre ele um saco cheio de moedas de ouro, onde estava amarrada a ponta da corda. E dentro deste saco tinha um bilhete que dizia: não desperdice mais, porque esta é tua última chance. É uma historinha singela, uma historinha infantil, mas faz-nos lembrar que Deus nos dá a maior riqueza que nós poderemos possuir, que é a inteligência e o trabalho. E muitos de nós desperdiçamos essa riqueza que Deus nos dá. Mas Deus é tão bom que faz que nem um bilhetinho do velho fazendeiro e nos dá uma nova oportunidade através de uma nova encarnação. E tem pessoas que acham também que a riqueza deveria ser dividida em partes iguais, porque assim poderia favorecer todo mundo. Mas dizem os Espíritos que nem todos são igualmente inteligentes e ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Assim, a riqueza voltaria para os mais espertos e para os mais capacitados. Conheci pessoas que receberam terras do governo durante a reforma agrária e alguns progrediram, cresceram e foram adquirindo outras terras. Porém, existiu alguns deles mais acomodados que venderam as suas terras e hoje estão de novo na miséria. Mas o que é a miséria? O que é a prova da miséria? Conforme o Evangelho, a miséria é a prova da paciência e da resignação. O perigo dessa prova está na revolta daqueles que não aceitam a situação em que se encontram e sentem inveja dos que estão melhores do que ele. Por isso, Jesus aconselhava dar mais valor à riqueza que está nos bens morais, porque estes a ferrugem não corrói, os ladrões não roubam, e somente ela nos levará para a vida eterna. E assim, eu deixo essa reflexão para todos vocês. Então, nós vamos nos preparando para receber o nosso passe. Hoje é dia de passe. Vamos ver no nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, que neste momento está com as mãos espalmadas sobre a nossa cabeça. Vamos aqui imaginando que nesse nosso ambiente já estão os trabalhadores da nossa seara, levando para nós essa vibração que podemos sentir neste momento. Aqueles irmãozinhos que estão em casa devem fechar os olhos, sentar numa cadeira confortavelmente, para que nesse momento também recebam essa transmissão de energia. Senhor, neste momento em que vibramos através do nosso pensamento, com esta corrente espiritual que nos traz tanta luz, tanta paz, pedimos, Senhor, que essa energia se irradie por esta sala, também por todos os lares que estão ligados a nós neste momento. Que essa energia possa suavizar as nossas dores, as dores daqueles que sofrem e pedem auxílio espiritual para a nossa casa, sabendo, Senhor, que somos responsáveis por nossas dores, mas clamamos pela vossa misericórdia, sabendo que sois bom e benevolente. Ajuda-nos, Senhor, a aliviar nossas dores e dá-nos força para carregar a nossa cruz sem esmorecer. E assim seja.
Obrigado a todos. Aqueles que podem guardar em seus lugares para receber o passe.